Atenção! O Flamengo pode perder um dos maiores patrocínios do futebol mundial. O Senado já aprovou em comissão um projeto de lei que pode proibir totalmente as bets como patrocinadoras no futebol brasileiro. Não é rumor, não é especulação, não é bastidor, é tramitação oficial no Congresso. Se esse texto for aprovado como está, o Flamengo perde um contrato de 45 milhões de euros por ano com a Betano, um dos maiores patrocínios de camisa do mundo. Isso muda diretamente o modelo financeiro do clube e do futebol brasileiro. A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, a CCT, aprovou o PL 3563/2024, um projeto de lei que impõe uma ampla proibição à publicidade de apostas esportivas e jogos online no Brasil. O texto altera leis importantes do setor e agora segue para a análise da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Caso seja aprovado na CCJ, o projeto segue para votação no plenário do Senado. Depois disso, ainda passa pela Câmara dos Deputados e, se aprovado, segue para a sanção presidencial. Ou seja, o processo legislativo já está em andamento e o projeto está dentro do fluxo oficial do Congresso Nacional. O conteúdo do projeto é direto: proibição de publicidade de apostas esportivas em praticamente todos os meios de comunicação e ambientes de exposição pública. O texto proíbe anúncios em televisão, rádio, jornais, revistas e internet. Proíbe patrocínio a clubes, eventos esportivos, culturais ou cívicos. Proíbe publicidade indireta em transmissões esportivas, filmes, séries e conteúdos digitais. Proíbe divulgação em redes sociais, promoções, ações com influenciadores e qualquer forma de propaganda subliminar. Proíbe qualquer conteúdo que estimule, incentive ou faça apologia às apostas. Também proíbe apostas em eleições, referendos e plebiscitos, sob o argumento de risco à integridade do processo democrático. Além disso, o projeto determina a proibição de aplicativos de apostas pré-instalados em celulares, tablets e computadores, como forma de reduzir o acesso facilitado da população a esse tipo de serviço. O texto também prevê punições severas em caso de descumprimento. As sanções incluem multas que variam de R$ 5.000 até R$ 10 milhões, suspensão das atividades e até cassação definitiva da licença de operação das casas de apostas. Ou seja, não se trata apenas de restrição publicitária, mas de um modelo de controle rígido sobre o setor, com penalidades capazes de inviabilizar a operação das empresas que descumprirem a lei. O relatório do projeto cita impactos negativos na saúde mental da população, aumento de casos de dependência, superendividamento de famílias, problemas psicológicos associados ao vício em jogos e efeitos negativos na economia. O documento também aponta a crescente dependência financeira de clubes esportivos e veículos de mídia em relação às casas de apostas, criando um modelo estrutural de financiamento baseado nesse setor. A justificativa central do texto é que o Estado não pode permitir que setores estratégicos da sociedade, como esporte e comunicação, se tornem financeiramente dependentes de uma atividade associada a vício, endividamento e impactos sociais relevantes. Dentro desse cenário, o Flamengo é diretamente afetado. Atualmente, o clube possui contrato de patrocínio master com a Betano, no valor aproximado de 45 milhões de euros por ano com a Betano, um dos maiores patrocínios de camisa do mundo. Isso muda diretamente o modelo financeiro do clube e do futebol brasileiro. Na prática, isso representa a perda de uma das maiores fontes de receita recorrente do clube. Esse valor não é apenas uma receita de marketing, mas parte integrante do orçamento anual, do planejamento financeiro, da estrutura de custos e da projeção esportiva. Esse dinheiro impacta diretamente a capacidade de investimento em elenco, manutenção de jogadores de alto nível, contratações, renovações contratuais, estrutura administrativa, categorias de base, logística, tecnologia, infraestrutura e planejamento esportivo de médio e longo prazo. O impacto não se limita ao Flamengo.
O futebol brasileiro, como sistema, está hoje fortemente financiado por casas de apostas. A maioria dos grandes clubes do país possui bets como patrocinadoras master, principais ou estratégicas. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, Vasco, Botafogo e outros clubes de Série A e Série B possuem contratos relevantes com empresas desse setor. Em muitos casos, as bets são as principais fontes de patrocínio comercial dos clubes. A retirada desse setor do mercado esportivo cria um vazio financeiro imediato. Atualmente, não existem setores tradicionais da economia brasileira dispostos a investir valores equivalentes em patrocínio esportivo. Bancos, empresas de telefonia, varejo, montadoras, empresas de tecnologia, indústrias e grandes grupos comerciais não operam com o mesmo modelo de investimento em aquisição de usuários que as casas de apostas. O modelo das bets é baseado em expansão rápida de mercado, captação agressiva de clientes e alto investimento em visibilidade de marca, o que justifica os valores elevados pagos em patrocínio. Sem esse setor, o mercado de patrocínios esportivos tende a sofrer retração. Os valores de camisa, propriedades comerciais, ativações de marca e direitos de exposição tendem a cair. Isso afeta diretamente o poder de investimento dos clubes, a competitividade do futebol brasileiro no cenário internacional e a capacidade de retenção de talentos. No caso específico do Flamengo, a perda de um contrato de 45 milhões de euros por ano exige reestruturação financeira. O clube precisaria buscar novas fontes de receita, renegociar contratos, readequar orçamento, revisar planejamento esportivo e ajustar projeções de investimento. Esse processo não é imediato e não ocorre sem impacto esportivo. Menor capacidade financeira implica menor poder de contratação, maior dificuldade de manter jogadores valorizados, maior dependência de venda de atletas e maior pressão sobre o modelo de autossustentação financeira. Se você quer continuar recebendo informações diretas, objetivas e sem distorção sobre o Flamengo, já deixa o like e se inscreve no Urubu em Pauta. É importante destacar que o projeto ainda não foi aprovado em definitivo. Ele está em fase de tramitação legislativa. Ainda passará pela CCJ, pelo plenário do Senado, pela Câmara dos Deputados e pela sanção presidencial. Durante esse processo, o texto pode sofrer alterações, emendas, ajustes e modificações. Existe a possibilidade de criação de exceções, flexibilizações ou modelos regulatórios intermediários, como restrições parciais à publicidade, limitações de formatos, horários ou canais, ou manutenção de patrocínios esportivos com regras específicas. No entanto, o texto atual do projeto prevê proibição direta de patrocínios esportivos por casas de apostas. Caso aprovado nos termos atuais, o impacto é imediato e estrutural. O cenário coloca o futebol brasileiro diante de uma transição forçada de modelo econômico. O financiamento baseado em casas de apostas passaria a ser substituído por outras fontes, ainda indefinidas. Isso exige reorganização do mercado, mudança de estratégias comerciais e redefinição das relações entre clubes, patrocinadores e mídia. No ambiente político, o tema ganha força por envolver questões sociais, saúde pública, proteção ao consumidor, endividamento, vício e integridade democrática. Esses fatores aumentam a probabilidade de avanço da pauta no Congresso, ainda que o texto possa ser ajustado ao longo do processo legislativo. O Flamengo, como principal vitrine esportiva do país e detentor de um dos maiores contratos do setor, se torna referência nesse debate. Qualquer decisão tomada em relação às bets impacta diretamente o clube e, por consequência, o mercado esportivo como um todo. O projeto cria um novo cenário regulatório, no qual o esporte deixa de ser um canal de publicidade para apostas. Isso muda o modelo de financiamento, muda a lógica de patrocínio e muda a estrutura de receitas dos clubes. É uma mudança sistêmica, não pontual. Neste momento, o cenário é de acompanhamento legislativo. O projeto segue em tramitação com possibilidade de alterações, mas com impacto potencial direto no Flamengo e no futebol brasileiro.
O contrato com a Betano, avaliado em 45 milhões de euros por ano, está dentro do escopo direto da proposta. Caso o texto seja aprovado sem modificações relevantes, esse tipo de patrocínio se torna ilegal no país. Agora a pergunta fica para o torcedor. Você acredita que esse projeto será aprovado como está? Você acha que as bets realmente vão sair do futebol brasileiro? Você acha que o Flamengo consegue repor uma receita desse tamanho no mercado atual? O clube deve se posicionar institucionalmente sobre esse tema? Isso vai afetar o nível de competitividade do futebol no Brasil? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, porque essa decisão pode mudar diretamente o futuro financeiro do Flamengo e o modelo econômico do futebol brasileiro.